Olá! Dando sequência ao estudo aprofundado do Apocalipse, chegamos à 21ª aula, estamos na quarta sessão paralela. Já falamos que o livro do Apocalipse tem 7 sessões paralelas, e cada uma dessas sessões tratam de acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Geralmente o que temos nessas sessões são os mesmos fatos, só que contados em ângulos diferentes. E também o que há, à medida que avançam as sessões, há um aumento da intensidade dos acontecimentos. Por exemplo, nós temos vislumbres da vinda do Senhor nas sessões paralelas, mas à medida que avança o estudo, torna-se mais evidente a vinda do Senhor. Igualmente também o juízo de Deus, alguns lampejos do juízo de Deus já começam a ser vistos nas primeiras sessões, mas à medida que avança o estudo, vai ficando mais evidente também o juízo final, a vinda do Senhor. E também o calor das hecatombes, das perseguições e tudo mais vão aumentando à medida que avança as sessões paralelas. E, obviamente, que também o conflito final, a perseguição final, a grande tribulação, será vista então com maior intensidade no final, mais para o final do livro. Chegamos então aqui à quarta sessão paralela, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14. E falamos também que outra forma de ver o livro é a questão de que há duas grandes divisões nesse livro. A primeira divisão está entre o capítulo 1 e o capítulo 11, que é um cenário mais terreno. A igreja aqui no mundo, sendo perseguida pelo mundo, os acontecimentos na terra. No capítulo 12 até o final, nós temos então um cenário mais celestial. E há um conflito agora nos céus. E é um conflito entre Cristo e Satanás e as hostes celestiais. Então, é uma forma de ver essa divisão do livro de Apocalipse, essas duas grandes partes. E essas 7 sessões, sempre tendo em mente isso, que tratam dos mesmos acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E que só vai mudando a intensidade dos acontecimentos à medida que avança. E considerando também que a primeira sessão, ela é uma exceção, do que vai do capítulo 1 até o 3, versículo 22, que trata mais especificamente da vida da igreja. E trata então das 7 igrejas da Ásia. Mas todos os acontecimentos estão entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vamos dar sequência, então. Vamos hoje ver a terceira parte dessa quarta sessão. Já vimos 2 partes dela. Estamos gastando mais tempo aqui, dada a importância desta quarta sessão. Hoje vamos ver mais a questão dos aliados do dragão. A partir então do capítulo 13, versículos de 1 a 18. E depois também daremos sequência até o final da sessão, vendo mais o triunfo da igreja sobre todas as coisas. Vamos lá então à leitura do capítulo 13, versículos de 1 a 18. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como que de urso e boca como de leão. Olha a mistura aí. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, aquele período de 3 anos e meio, e que é simbólico. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos,
e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A segunda besta, o segundo aliado. Versículo 11. Vi ainda uma outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Até aqui vamos então destrinchar esta parte dos aliados do dragão. Um momentinho só. Vamos lá. Então nós vimos a besta que sobe do mar, a primeira besta. Este é o anticristo. Representa o poder perseguidor de Satanás operando e por meio das nações desse mundo e de seus governantes. O anticristo será um líder, sobretudo, acima de tudo, político, um grande administrador, com grande carisma, capaz de realmente exercer autoridade e ser seguido. A besta que sobe da terra representam as religiões falsas e as filosofias do mundo. É o falso profeta. É um aliado do anticristo. Inclusive, ele incita a que o anticristo seja adorado. Então, como ele tem um perfil religioso, ele traz então a figura da deidade para o anticristo e faz então com que o anticristo seja adorado. Ela tem esse poder de convencimento religioso e filosófico. Há ainda um terceiro aliado que está no capítulo 14, nós vamos ver mais adiante, no versículo 8 do capítulo 14, que é a Babilônia. E diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A Babilônia, a meretriz, é esse terceiro aliado e representa a sedução imoral anticristão. Toda perversidade moral, sexual, toda deturpação, o fascínio, né, a sedução está por detrás dessa Babilônia. E há, inclusive, a penúltima sessão do livro é dedicado a ela, a sua queda, a queda da grande meretriz. Ok? Ela é a última a cair. E então, esses são os aliados de Satanás. Nós temos aqui a citação, vimos ali, por 42 meses, ou seja, haverá um período de 3 anos e meio, e vamos dizer assim, uma metade dessa última grande semana, né, da história,
que são 42 meses ou 3 anos e meio, ou o período, a metade final dessa grande semana, que vai ser então a grande tribulação, onde o anticristo estará presente de fato. O espírito do anticristo já está presente desde os primórdios. Ou seja, essa oposição ao Senhor, algumas figuras representativas do anticristo, mas o personagem final, ele virá. E certamente será uma figura que dominará o mundo todo. Terá o cetro na sua mão, regendo todo o mundo. Okay? Então está aí a figura dessa besta, né, desse animal híbrido que tem pata de urso, boca de leão, né, tem, parece também tem aspectos de leopardo, é um híbrido, né, e ele sai ali das nações. Né. É interessante que esses animais, esses simbólicos, eles representam na Bíblia, eles aparecem na Bíblia em algumas situações. Lá em Daniel 7, os versículos de 2 a 8, para retratar as principais nações que iriam dominar o mundo, os grandes impérios, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. São esses animais que representam esses impérios ali na visão de Daniel. E há em outras passagens, como aí estão, mostrando esses animais. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, já que essa besta que emerge do mar, o anticristo, tem boca de leão, né? Aqui diz boca como de leão. 1 Pedro, ele aproveita ali para justamente, no versículo 8, dizer justamente isso. Olha aí, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja também que o mar, da onde surge então esse anticristo, o mar na Bíblia representa as nações e os governantes. Isso, por exemplo, pode ser muito bem visto lá em Isaías, no capítulo 17, no versículo 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Interessante que a besta e o dragão são semelhantes. São bichos diferentes, mas ambos têm 7 cabeças. Né? E é interessante que nessa narrativa que vimos aqui, esse anticristo diz que uma das suas cabeças é ferida, como que de morte. E espetacularmente, ela ressurge de novo, ela revive, e isso impressiona as pessoas. Com o apoio, né, do falso profeta, ou a besta que emerge da terra, né, esses sinais, prodígios, e isso impressiona as pessoas, as nações, e acaba cativando mais. Mas acontece que lá nos primórdios, quando o Apocalipse foi escrito, a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, pelos imperadores. A primeira perseguição por Nero, né, que teve aquele problema do incêndio em Roma, e Nero, que botou fogo em Roma, jogou a culpa nos cristãos, e os cristãos foram martirizados, foram colocados como tochas para iluminar as ruas de Roma, incendiados, né, isso a mando de Nero. E quando Nero morre, e depois vem Domiciano, mais terrível ainda, porque ainda exigia ser adorado. Perceba aqui então a semelhança com essa questão da figura do anticristo. O anticristo é uma figura que vai trazer para si a questão de ser como que divino. E o falso profeta vai instigar, como disse, para que esse anticristo seja adorado. E Domiciano se colocou como Deus. E havia uma exigência do culto ao imperador, de que o imperador fosse adorado. Então, naquele contexto, os cristãos entendiam que o anticristo era, na verdade, Domiciano, que Nero, por exemplo, havia morrido, é a cabeça que foi ferida, e que Domiciano era o Nero redivivo, que ressurgiu de novo, pegando o gancho aqui dessa descrição do capítulo 13, da cabeça que foi ferida, mas ressurgiu
milagrosamente. Então percebam que durante a história muitos cenários se vislumbram e então assim se especula, agora chegou de fato o anticristo. Né? Alguns papas foram rotulados como anticristo, o próprio Hitler foi rotulado como anticristo, e na verdade não compete a nós buscar, na curiosidade, na especulação, nomear este ou aquele personagem da história como sendo o anticristo. Agora é o anticristo. Não nos cabe fazer isso, de maneira alguma. Entrar nesses pormenores, de maneira alguma. Precisamos estar discernindo os tempos e sabendo muito bem que o tempo do fim, mais do que nunca, está próximo. A besta que sai do abismo, que emerge da terra, tem essa figura aí do cordeiro, né? E é interessante, ele tem aspecto, aparência de cordeiro, mas o falar dele, o falar é como de dragão, segundo a palavra aqui, né? Nós vimos aqui no Apocalipse, olha, vi aqui, olha, ele possui 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Né? Essa figura serve então à primeira besta, realizando proezas, falsos milagres, é então o falso profeta. Esse falso profeta, ele está muito bem representado, principalmente no Evangelho de Mateus, nas palavras próprias do Senhor Jesus. O sermão profético do Senhor Jesus fala dos falsos enganadores, dos falsos profetas, fala que pelo fruto conheceremos quem são os que de fato são os verdadeiros profetas e os falsos profetas. E então esse falso profeta, ou a besta que emerge da terra, ordena que adorem a estátua ou imagem erigida em honra ao anticristo, ou seja, a primeira besta. A marca da besta impressa é justamente, aliás, também há muitas curiosidades, né, sobre essa questão da marca. A última agora é que estavam dizendo que nós vamos ter um chip que vai ser colocado aqui e que vai monitorar, vai ter nosso CPF, todos os nossos registros pessoais e tudo, né? E que agora então você tem que ter essa marca aqui e tal, porque é com ela que você vai comprar e vai poder fazer transações e etc. Olha, a gente escuta cada coisa, até o Pix agora, quando surgiu, disseram que o Pix era o grande sinal da besta, do controle, não sei o quê, enfim. Não podemos enveredar por esse caminho. É certo que existem os marcados de alguma maneira. Existem aqueles que foram selados por Deus, selados pelo Espírito Santo da promessa. Isso está em Efésios capítulo 1. Fomos selados com o Espírito Santo. Nós fomos marcados. Aqueles que são do Senhor têm um nome marcado, o nome do Senhor marcado, impresso. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que aborrecem a Deus, aqueles que não têm o temor de Deus, pertencem a outro. Então são marcados por esse outro. E esse outro é o dragão, é Satanás. É a marca da besta, o representante do dragão na terra. E esse número 666 é o 666. A própria palavra fala ali no Apocalipse que é o número do homem. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, o que é que nós temos no final, principalmente dos últimos momentos que antecedem a vinda do Senhor? Nós vamos ter o ser humano se autoafirmando mais do que nunca. Começou lá no iluminismo, no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, do homem agora sendo autor de si mesmo, e agora ele iria construir a própria história da humanidade, no sentido de progresso, de paz, prosperidade, que o homem não precisa de Deus. Né? E então essa ridícula suposição e pretensão acabou sendo desmascarada com o passar do tempo. Logo depois dos séculos XVIII e XIX, começando o século XX, 2 grandes guerras mundiais, tragédias,
perseguições, mortes, genocídios, enfim, todo tipo de perversidade que mostra que o homem não evoluiu coisa nenhuma. E, portanto, chegando ao final, nós vamos ter então a intensidade desse homem, mais do que nunca, querendo ser autônomo, independente de Deus. Por isso que é meia, meia, meia. Podemos dizer homem, homem, homem. Ai desses que estão vivendo debaixo dessa perspectiva, que Deus tenha misericórdia. Nós vamos parar por aqui para não desperdiçar esta quarta sessão e nós terminamos então, a partir desse capítulo 14, versículos de 1 a 16, esta quarta sessão paralela finalmente. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá.